Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai rever um pouco sobre as integrais e a gente vai ver como utilizar alguns algebrismos para pegar situações que inicialmente não tem aqui nessas fórmulas de integração básica, mas a partir de algum algebrismo, a gente transforma a expressão dada em outra que dá para utilizar essas fórmulas. Então aqui nós temos, por enquanto, essas 22 fórmulas, essas 22 integrais básicas aqui, e a gente vai observar alguns procedimentos. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos, né, de aplicação direta desses procedimentos. O primeiro deles é um já visto aqui, relativamente simples, que é a utilização da substituição. Então, nesse caso, veja bem, eu tenho uma integral que é dada por uma fração, aí nós temos aqui o numerador, no denominador temos ainda uma raiz quadrada, né? Então, está integrando isso, a integração indefinida aqui, em x. Um detalhe é o seguinte, observar se nesse integrando aqui, nós temos alguma expressão que chama de u, e que nessa mesma integral, nesse mesmo integrando, aparece também a derivada dessa expressão que eu estou chamando de u. Então, se eu pegar o que está dentro da raiz aqui e chamar isso de u, vamos observar como fica a derivada desse u, né? Então, a partir aqui do u, a derivada de u du vai ser a derivada de 2x ao quadrado de x ao quadrado é 2x, menos a derivada de 9x é 9, e a derivada de 1 é 0. Então, esse segundo membro eu estou derivando em x, então, dx. Então, veja que é exatamente o que está aqui, ó, 2x menos 9 dx. Logo, a minha integral dada ela vai ser reescrita da seguinte maneira. Então, eu vou ter a integral de o que aparece aqui no numerador é o que eu estou chamando de du, então du, sobre aqui o meu denominador, né, o que está dentro da raiz quadrada, é o que a gente chamou inicialmente de u, então raiz de u. Aí eu transformei uma integral, né, inicialmente complexa em uma outra bem mais simples. Então veja que esse raiz quadrada de u que aparece no denominador, eu consigo escrever isso como uma potência de u no numerador. Então, o primeiro passo, essa raiz quadrada de u, eu tenho 1 aqui no expoente, 2 aqui no índice, né? Então, eu teria u elevado a 1 sobre 2. E como isso está no denominador, para que vá para o numerador, eu troco o sinal do expoente. Então, é a mesma coisa que u elevado a menos meio du. Ainda não integrei, né? Agora, para eu calcular a integral, isso aqui é uma potência de u, a gente utiliza aqui a primeira fórmula. Primeira não, a quarta aqui, né? É a primeira na questão do expoente, de potência de u. Então, o que vai ser aqui? U elevado a um número n, tirando 1, isso aqui só não serve para o n igual a menos 1. Então, vai ter o u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Nesse caso aqui, o n é o menos meio, e menos meio mais 1 dá meio. Então, eu vou ter u elevado a meio sobre esse menos meio mais 1, que é meio. Como é uma integral indefinida, mais a constante de integração. Para eu resolver essa divisão de frações, eu conservo o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Então, vou ter 2, né, 2 sobre 1, u elevado a meio, raiz de u, mais c. E agora, sim, eu vou voltar lá para o início e vou colocar a resposta. Porque esse u que aparece aqui, ele é dado por x ao quadrado menos 9x mais 1. Então, o resultado dessa integral é 2 raiz de x ao quadrado menos 9x mais 1, mais a constante de integração. Exemplo 2. Completando o quadrado, calcule. Por que essa aqui eu vou completar o quadrado e nessa anterior não vou fazer isso? É pelo seguinte, se eu pegar o que está aqui dentro da raiz e chamar de u, só para mostrar por que não funciona,
A derivada desse u vai ser 8 menos 2x. Então, eu deveria ter isso, ou algum múltiplo disso, aqui no numerador, e não tem, né, dx, desculpa. Então, não tenho aqui nem o número e nem o x junto com o dx. Então, eu não consigo fazer essa integral pela substituição. Por isso, a gente vai utilizar outra técnica, que nesse caso é completando o quadrado. Por que isso? Porque quando a gente consulta as fórmulas de integração, tem uma delas, que é a 18, que é essa aqui, ó. Quando eu tenho no numerador apenas o du, né, naquele caso dx, e aqui no denominador tem raiz quadrada de um número menos uma função ao quadrado, eu consigo calcular isso, né, de uma forma direta aqui, já tem uma fórmula pronta para isso. E, de novo, aqui apareceu o a ao quadrado e o u ao quadrado. Então, é por esse motivo que a gente utiliza esse completando quadrados. Então, vamos partir pelo seguinte. Eu quero transformar essa expressão aqui em um trinômio quadrado perfeito. E, para isso, eu vou adicionar algum número, né? Então, começa aqui. Esse 8x menos x ao quadrado, eu posso escrever como menos, parênteses, x ao quadrado menos 8x. Né? Esse menos aqui é para eu trocar o sinal de todo mundo. Agora, aqui dentro dos parênteses, tentando fazer uma comparação desse termo com o trinômio quadrado perfeito, que é dado por a ao quadrado. Ali, como ele tem um menos, né? Vou usar o menos aqui. Menos 2ab mais b ao quadrado. Aí a gente compara esse termo com o trinômio quadrado perfeito para ver qual termo que vai ter que acrescentar, né? Que seria esse b ao quadrado aqui. Quem seria o b ao quadrado? Então, o nosso a ao quadrado aqui é o x ao quadrado. O menos 2ab é o menos 8x. Mas como a gente já sabe que o a é o x, eu estou tendo que 2b vale 8. Se 2b vale 8, o b vale 4. Então, eu anoto isso aqui num cantinho e b vale 4. Agora, eu vou reescrever aquela expressão e vou acrescentar esse b ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Só que, como eu não quero alterar o valor final da minha expressão, somando um número a mais, né, acrescentando esse 16, então eu faço o seguinte, eu adiciono 16 e diminuo 16, que é o mesmo que está somando zero, né? Então, não altera o resultado final aqui das nossas contas. Agora, esses três primeiros termos aqui formam o nosso trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou ter menos aqui dentro dos parênteses. Fatorando isso aqui, aquela expressão a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, ela pode ser escrita como a menos b ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar x menos 4 ao quadrado. E esse menos 16, eu vou só copiar ele aqui. Agora sim, eu vou voltar esse menos que está lá fora, né, que eu tinha tirado ele aqui para fora por um tempo, eu vou voltá-lo para os números que estão aqui dentro, para eliminar esses parênteses de fora. Então, eu vou ter 16 positivo e essa expressão entre parênteses negativa. Pronto. Então, eu peguei essa expressão dada e reescrevi dessa forma, onde eu tenho aqui 4 ao quadrado menos x menos 4 ao quadrado, né? Que 16 é 4 ao quadrado. Que aí sim, lembra aquela expressão lá da fórmula 18, que é um número ao quadrado menos uma função ao quadrado. Então, vamos agora resolver isso. Né? Só aplicar direto. Bom, eu reescrevi essa integral aqui, substituindo apenas esse 16, né? Fatorei por 4 ao quadrado, para ficar com aquela cara da fórmula 18. E é só ir direto agora. Então, a gente tem aqui o a vale 4, né? O 4 ao quadrado seria o a ao quadrado. O u é aqui o x menos 4. E é só usar direto. Então, a integral de
du sobre raiz quadrada de a ao quadrado menos o ao quadrado é arco seno de u sobre a. Então, fica x menos 4 sobre 4. Mais a constante de integração, que é a integral indefinida. E é só isso, não tem que fazer mais nada, né? É só utilizar direto essa fórmula, a que está lá no número 18. Bom, nesse terceiro exemplo, a gente tem uma potência, então tem a integral de secante mais tangente de x ao quadrado em relação a x. Veja bem que, nesse caso, não tem como eu chamar uma expressão de u, essa secante mais tangente aqui, se eu chamar de u, derivando, eu não vou obter o du aqui nessa mesma integral. Então, uma alternativa interessante é desenvolver essa potência aqui, né, esse quadrado aqui. Então, fica aqui o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Veja bem que as fórmulas 8 e 10, elas trazem para a gente a integral da secante ao quadrado, que é tangente, e também a integral de secante tangente, que é secante. Só que a integral da tangente ao quadrado, né, dessas três aqui, a primeira já está pronta, a segunda está pronta, mas a integral de tangente ao quadrado não tem uma fórmula para isso. Tem como eu reescrever essa tangente, na verdade tem como eu reescrever essa tangente ao quadrado a partir de outras expressões de relações trigonométricas e obter alguma coisa, né, alguma expressão que tem lá na integral. Então, veja que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquela expressão, a relação fundamental da trigonometria, e a partir dela, eu vou dividir isso tudo aqui por cosseno ao quadrado de x. Seno dividido por cosseno é tangente. Então, seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado de x. Mais cosseno dividido por cosseno é 1. Então, o número dividido por ele mesmo é 1. E 1 sobre cosseno é secante. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado de x. Daí, esse 1 positivo, né, vou trazer para o segundo membro, usando a operação inversa. Então, fica secante ao quadrado de x menos 1. Com isso, eu consigo voltar lá para a minha integral e já resolver. Então, veja que o que eu vou fazer é substituir tangente ao quadrado por secante ao quadrado de x menos 1 nessa expressão aqui, ó. Então, nossa integral dada fica dessa forma. Secante ao quadrado mais 2 secante tangente mais tangente ao quadrado, que a gente viu que é secante ao quadrado menos 1. Agora sim fica fácil de resolver. Então, eu vou separar aqui, eu vou ter 2 integral de secante ao quadrado de x mais... Aqui 2 porque secante ao quadrado mais secante ao quadrado, né? O 2 é constante, eu tirei da integral. Aqui é a mesma coisa, 2 integral de secante de x tangente de x. Opa, faltou o dx aqui. Aqui também. E esse 1, né, é uma constante, então menos 1 integral de dx. Agora sim, é só voltar nas fórmulas, porque a integral de secante ao quadrado tem na fórmula, a integral de secante tangente tem na fórmula, é só usar direto agora. Então, na integral de secante ao quadrado de x, vai ficar tangente de x. Na integral de secante de x tangente de x, vai ficar secante de x. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Então, agora é só usar direto, né, as fórmulas. A integral de secante ao quadrado é tangente, então fica 2 tangente de x, mais uma constante. Só que essa constante, a gente teria 3 constantes aqui, que são 3 integrais. Mas, somando 3 constantes, gera uma constante. Então, posso colocar ela só no final. Mais 2. A integral de secante de x tangente de x em relação a x é secante de x. Menos a integral de dx é x mais c. É isso aqui. Exemplo 4. Eliminando a raiz quadrada.
Bom, às vezes acontece que a expressão que está dentro do radicando, né, dentro da raiz, pode ser, através de algum algebrismo, eliminada. Então, a gente vai deixar de trabalhar com essa raiz. Aqui tem um exemplo, a integral da raiz quadrada de 1 mais cosseno de 4x em relação a x no intervalo de 0 a π sobre 4. Bom, aqui eu vou usar duas relações trigonométricas para poder reescrever esse 1 mais cosseno de 4x de uma forma mais simples. A primeira delas é a relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Né? Θ é um ângulo aí. E nós temos a outra, que é o cosseno da soma de dois arcos, aquele cosseno de A mais B, que é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Só que se eu pegar tanto o A quanto o B sendo θ, então eu vou ter cosseno de 2θ. Né? Cosseno de A mais B fica cosseno de 2θ. Aqui o cosseno de A vezes o cosseno de B vai ficar cosseno de θ vezes cosseno de θ, é cosseno ao quadrado de θ. E menos aqui o seno de A vezes o seno de B, vai ficar seno de θ vezes seno de θ, então seno ao quadrado de θ. Então, com essas duas expressões aqui, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou, nessa primeira expressão, isolar o seno ao quadrado. Então, da expressão 1, eu tenho que o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E aí eu vou para a expressão 2, e no lugar desse seno ao quadrado, eu vou escrever isso aqui, 1 menos cosseno ao quadrado. Então, eu vou ter que cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ, menos... Aí, esse menos vai valer para esses dois, né? Então, menos 1 mais cosseno ao quadrado de θ. Menos 1... Opa, deixa eu acertar aqui. Juntando os termos semelhantes ali, a gente vai ter o seguinte, que o cosseno de 2θ. Esse menos 1 eu vou trazer para o primeiro membro, mais 1, é igual a, no segundo membro, eu vou ter ali cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Então, 2 cosseno ao quadrado de θ. Por que eu trouxe esse 1 para o primeiro membro? Para ficar um pouquinho parecido com isso aqui, ó. Cosseno de um número mais 1. E não é o cosseno ao quadrado, né? Então, o cosseno ao quadrado eu vou deixar ele separado ali. Agora, essa expressão, ela é a mesma que essa. Se eu fizer o θ sendo 2x. Que para o θ sendo 2x, eu vou ter aqui 2 vezes 2x dá 4x. Então, eu consigo substituir essa expressão, 1 mais cosseno de 4x, por 2 cosseno ao quadrado do θ. Mas quem que é θ mesmo? 2x. Né? Se a gente fizer θ aqui igual a 2x, então o 1 mais cosseno de 4x se torna, por essa igualdade aqui, toda, né? 2 cosseno ao quadrado de 2x, que é o θ. Então, a nossa integral, que é, né, essa integral dada aqui, ela vai ser reescrita como raiz quadrada de... Essa expressão aqui dentro vai ser substituída por 2 cosseno ao quadrado de 2x. Como eu tenho uma multiplicação, né, a raiz quadrada de uma multiplicação, eu posso separar isso em um produto de duas raízes. Por isso que ficou aqui a raiz de 2 vezes a raiz do cosseno ao quadrado. Prosseguindo, então eu vou pegar essa expressão, 0 a π sobre 4. O raiz de 2, ele é uma constante, então eu posso tirar da integral. E aqui dentro eu vou ter raiz quadrada de cosseno ao quadrado de 2x em relação a x. Ficou certo? Bom, então como a gente vai calcular agora essa integral? Primeiro, a raiz quadrada de um número ao quadrado resulta no módulo desse número, né? Então, aqui o resultado seria módulo de x. Módulo do cosseno, assim ao quadrado, de 2x. Só que se eu olhar bem, no intervalo de 0 a π sobre 4, x variando de 0 a π sobre 4, tendo esse 2 aqui vezes do x, seria a mesma coisa que o cosseno de 0 a π sobre 4 vezes 2 ali,
π sobre 2, que é 90 graus. Então, de 0 a 90, aquilo ali é o primeiro quadrante. Nesse primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então, esse módulo aqui acaba sendo desnecessário, porque nesse intervalo o cosseno já é positivo. Então, isso aqui vai resultar na mesma coisa que o raiz de 2, integral de 0 a π sobre 4 do cosseno de 2x. Agora, como que eu integro o cosseno de 2x? A integral de cosseno é seno, né? E quando eu tenho um kx aí, né, um número k vezes x, eu vou pegar esse seno e vou dividir pelo k. Então, o resultado disso vai ser raiz de 2, seno de 2x, isso aqui dividido por 2. Vou colocar esse 2 aqui no começo. Agora, no intervalo de 0 a π sobre 4. Então, quanto que isso vai valer? Substituindo o x por π sobre 4, a gente vai ter raiz de 2 sobre 2, seno de π sobre 4 vezes 2 vai dar π sobre 2. Menos, agora substituindo o x por 0. Então, raiz de 2 sobre 2, seno de 0. O seno de π sobre 2, né, só olhar lá o eixo y no 90 graus, vale 1. Então, isso aqui vai ficar raiz de 2 vezes 1. Raiz de 2 sobre 2 vezes 1. Vezes 1. Menos, aí o seno de 0 é 0. Então, raiz de 2 vezes 0, não precisa. Logo, isso aqui dá raiz de 2 sobre 2. O exemplo 5. No exemplo 5, eu tenho uma fração, né? Uma fração imprópria, que o numerador ele é maior que o denominador, né? Ele tem um grau maior. E aí pede para a gente calcular essa integral. Primeiramente, se eu tentasse derivar isso aqui, eu ia ficar com 4x menos 7, que não é um múltiplo do 3x mais 2. Então, eu não conseguiria chamar uma expressão de u e nessa mesma integral ter o du. E a alternativa é escrever a fração dada, que é imprópria, como uma fração própria, ou seja, fazendo a divisão do numerador pelo denominador e vendo o que eu obtenho aí de quociente, de resto, né? Então, seguinte, vou fazer essa divisão aqui pelo método da chave. 3x ao quadrado menos 7x dividido por 3x mais 2. Então, é bom que a gente revisa como faz isso. A gente divide o primeiro pelo primeiro, 3x ao quadrado dividido por 3x dá x. Aí eu volto multiplicando esse número por todos que estão aqui em cima, anotando aqui embaixo semelhante, embaixo semelhante, e trocando o sinal. Tem que tomar esse cuidado. Então, x ao quadrado vezes 3x dá 3x ao quadrado positivo, então eu vou anotar aqui negativo. E x vezes 2 dá 2x positivo, então eu vou anotar aqui menos 2x. Aí eu faço essa soma algébrica aqui, né? Seria uma diferença, mas eu já coloquei os menos aqui, né? Já apliquei esses menos. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 3x ao quadrado dá 0. Menos 7x menos 2x dá menos 9x. Agora, de novo, vou dividir o primeiro pelo primeiro de lá. É sempre pelo primeiro aqui, né? Do divisor. O nariz está ruim hoje. Então, menos 9x dividido por 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 3x dá menos 9x. Só que eu vou anotar aqui com o sinal trocado. 9x positivo. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, eu vou anotar aqui com o sinal trocado. Mais 6. Então, aqui deu 0, né? E desce o 6. Como o 6 tem um grau menor que o 3x, acabou. Esse aqui é o resto. Então, eu posso falar que o 3x ao quadrado menos 7x, ele é igual ao produto de x menos 3. Deixa eu fazer isso no cantinho, fica melhor. Esse 3x ao quadrado menos 7x pode ser escrito como x menos 3 vezes 3x mais 2, isso mais o resto, né? Então, é esse vezes esse mais o resto. Mas como eu quero reescrever uma fração, que é o 3x ao quadrado menos 7 dividido por 3x mais 2, então, trazendo esse 3x mais 2 para cá, e para cá, e para cá, eu vou ter o seguinte, a fração dada, aqui eu posso cortar com esse,
a fração dada vai ser escrita como x menos 3 mais isso aqui. 6 sobre 3x mais 2. E aí, isso que eu vou utilizar para integrar. Então, ficou dessa forma. Ó. A fração imprópria dada ficou x menos 3 mais 6 sobre 3x mais 2. Então, é isso aqui que eu vou integrar. Detalhe, eu posso integrar separadamente o x, o menos 3 e essa fração. Bom, vou pegar essa integral, vou copiar ela aqui. Então, vai ser a integral de x menos 3 a integral de dx e mais a integral de 6 sobre 3x mais 2. dx. Bom, essa primeira integral já é automática aqui para a gente. A segunda também. Essa terceira integral, eu vou fazer ela aqui num cantinho, aqui embaixo. Então, eu vou fazer o seguinte, nela, vou chamar o u de u ali, o 3x mais 2. Assim, o du vai ser a derivada do 3x, é 3. A derivada do 2 é 0, então 3dx. Como aqui apareceu um 6dx ao invés de 3, eu vou multiplicar isso aqui tudo por 2. Então, multiplicando por 2, a gente vai ter que 2du é igual a 6dx. E aí, nossa integral vai ficar o seguinte. Eu vou substituir o 6dx por 2du. E aqui embaixo, no denominador, essa expressão que está aqui é o que eu chamei de u. O 2 eu posso tirar da integral, né? Então, o 2 aqui pode permanecer aqui fora. E a integral de du sobre u, né? De 1 sobre u, é ln de u. Então, fica 2 vezes ln de u mais c. E aí sim, acabou aqui. Então, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos 3. A integral de dx é x, e mais essa terceira integral é 2 ln de... Quem é o u? O u é o 3x mais 2. Então, ln de 3x mais 2, mais a constante de integração. Pronto, encerrou. Agora, o exemplo 6. A gente tem uma fração, só que no denominador tem uma raiz. Então, uma ideia aqui que vai funcionar bem é separar essa fração em duas a partir dessa soma aqui, ó. Então, eu vou ter que a minha integral dada vai ser, na primeira parcela aqui, né? 3x, então o 3 eu posso tirar da integral, aí fica integral de x dx sobre o denominador permanece, mais, aí a segunda parcela eu vou ter o 2. Então, o 2, integral de dx sobre 1 menos x ao quadrado na raiz. Essa integral aqui, a gente já trabalhou com ela hoje algumas vezes, que é aquela fórmula 18, que seria aqui o a ao quadrado menos u ao quadrado na raiz, né? Já essa primeira aqui, ela dá para fazer de forma tranquila, porque se a gente observar bem, esse termo que está dentro da raiz, se eu derivar, vai dar 0 aqui, né? Menos 2x. E se eu chamar isso de u e derivar, eu vou ter o x dx nesse du. Então, vai dar para resolver tranquilamente pela substituição de u. Então, essa primeira integral, vou chamar aqui de 1. Eu vou resolver ela aqui num cantinho da seguinte maneira. Vou pegar o denominador, que está dentro, na verdade, que está dentro da raiz, e vou chamar de u. Com isso, a derivada de u vai ser 0, não precisa, menos 2, né, que é a derivada de x ao quadrado é 2x dx. Como aqui eu tenho só o x dx e não tem esse menos 2, o menos 2 que está multiplicando o x dx vai vir para o primeiro membro dividindo. Então, fica menos du sobre 2 igual a x dx. Com isso, a nossa integral vai ser
Esse menos du sobre 2, eu posso tirar o menos meio aqui da integral, aí eu vou ter o du aqui apenas, e no denominador, raiz de u. O raiz de u é u elevado a meio. Na hora que eu passo isso para o numerador, fica elevado a menos meio, né? Então, eu posso falar que é menos meio integral de u elevado a menos meio du. Conserva esse menos meio. E daí integra u elevado a menos meio. Na hora que eu integro isso, fica o menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1, que dá meio positivo. Então, eu vou ter u elevado a meio sobre meio mais c. Dividindo, assim, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vai ter aqui menos meio, aquele lá do início, vezes o inverso do meio que está no denominador é 2 sobre 1. E esse u elevado a meio é raiz de u. Então, pode cancelar o meio com o 2. Então, fica menos raiz de u mais a constante de integração. Isso aí a gente vai só guardar para usar no final. Bom, eu tinha feito ela aqui, esqueci que eu tinha deixado um espaço. Mas a gente já usou, já calculou ela aqui, não vou copiar de novo não, vou pegar só o resultado. Então, fica menos raiz de u mais c. Então, fica menos a raiz de 1 menos x ao quadrado mais c. Já para essa segunda integral, ela é bem prática, porque é só usar diretamente a fórmula aqui, ó. A integral seria 1 ao quadrado menos x ao quadrado dentro de uma raiz, e aqui um dx, né? Então, é a mesma coisa. O que vai ficar aqui, ó, a integral de u sobre a. Então, fica a integral de x sobre 1. Arcosseno, desculpa, não integral. Então, fica o arcosseno de x sobre 1, que é arcosseno de x. Com isso, a nossa integral dada, que foi dividida em duas e tal, vai ser 3 vezes o primeiro resultado, mais 2 vezes o segundo resultado. Então, assim, ficou bem tranquilo aí. E o último exemplo aqui é como a gente calcular uma integral, né, que não tem ela na fórmula, mas utilizando um algebrismo que chama multiplicar por algum número na forma de 1, por uma forma de 1. Então, aqui tem um exemplo, secante. A gente não tem a integral de secante, mas lá tem a integral de secante ao quadrado e a integral de secante tangente, né? Dessas aí a gente até viu, né, em outros exemplos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa integral dada de secante de x dx e vou multiplicar o secante por 1. Só que esse 1 ele vai ser dado dessa forma. O número dividido por ele mesmo. Então, fica secante mais tangente sobre secante mais tangente. Aqui no primeiro, né, no numerador, eu vou ter secante ao quadrado mais secante tangente, que são duas expressões que a gente já viu como calcular a integral delas, né? Só que meio que nem vai precisar muito disso. Por quê? Na hora que eu tenho esse numerador e tenho esse denominador, né, que é o denominador aqui, se eu pegar essa expressão e derivar, eu vou ter exatamente esse aqui de cima. Porque a integral de secante ao quadrado é tangente, então a derivada de tangente é secante ao quadrado, e a integral de secante tangente é secante, então a derivada de secante é secante tangente, né? Então, o que eu faço aqui? Eu pego esse denominador e chamo ele de u. Aí, derivando esse u, eu vou ter secante ao quadrado mais secante tangente.
em relação a x, que é exatamente aqui o numerador. Então fica bem fácil agora. Eu vou ter a integral de du sobre u, que é ln de u. Então fica ln de secante tangente. Esse aqui não precisou nem ir muito longe, não. Resolveu de forma mais prática. Aqui duas expressões que podem ser acrescentadas àquela lista, né? Então a integral de secante, a gente acabou de ver aqui, que é ln de secante mais tangente. Então tá aqui. E se for cossecante, o método é muito parecido para resolver, né? Então, em vez de secante e tangente, eu teria cossecante e cotangente, que, né, tem naquela lista. Com isso, eu chegaria nessa expressão. Aqui é um resumo dos métodos, dos procedimentos vistos na aula. Então, vocês podem dar uma olhada no que foi feito em cada um dos exemplos. E aqui são exercícios. Eu deixei vários que é para a gente fixar um pouco essa parte, esses cálculos de integrais, porque na semana que vem a gente já vai ver a integral por partes, que é um método, né, um pouco diferente, assim, que vai um pouco além. Então é bom a gente fixar essa primeira parte aqui. Aqui são as referências. E no mais, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.